Quando a gente fala dança, movimento e criatividade, tenho certeza, né, pelos episódios anteriores, você já consegue realmente entender que dança é movimento. O que a gente precisa entender agora é que é por esse movimento que a gente se desenvolve e desenvolve todas as nossas outras funções. Então, Platão já preconizava que criança é movimento e que através desse movimento que ela vai desenvolvendo suas outras esferas do desenvolvimento. Então, isso faz a gente criar um raciocínio que não dá mais para a gente fazer uma taxonomia, ou seja, separar o desenvolvimento cognitivo do motor e do afetivo. Não dá. Nós somos um crush, nós somos um fechamento dessas três áreas. E quando a gente pega, né, o nosso desenvolvimento, a gente vê que realmente nós somos um fechamento. Por quê? A primeira fase do desenvolvimento motor é a fase o quê? Reflexiva. É a fase onde, através dos nossos reflexos, né, e aí esses reflexos, né, quando a gente, fazendo um paralelo com o que a Alane falou lá no episódio Dança é Cérebro, né, dos primeiros de mielinização, o que são os reflexos quando a criança nasce? São esse padrão, é o pool de movimentos, essa mielinização, né, em ação, vamos dizer assim, a concretização dessa mielinização, são esses reflexos. Não é à toa que a primeira coisa, quando o bebê nasce, né, é feita ali na sala de parto ainda, é o quê? É o sinal de Apgar, que é a avaliação desses reflexos. E toda a conduta que é feita a partir do bebê, né, com o bebê a partir desse momento, é feita a partir do resultado que ele tem ali no sinal de Apgar, né? Então, a gente pode dizer que é através desses reflexos que a gente começa o quê? A interagir com o ambiente, né? E aí é interessante porque os estudos mostram recém-nascidos, né, a questão toda através desses reflexos, né, o quanto que o pool de ações, né, influenciam. Por quê? A gente está habituado a achar que reflexo é inato, mas que não precisa receber estimulação. Não, precisa receber estimulação sim, porque os reflexos, a gente tem um quê de inato, mas é como se fosse um app. Ele precisa ser instalado, ele vem pré-instalado. O que faz ele ser instalado, né, é o quê? Você ir lá baixar, você clica e baixa. O que é o clicar e baixar? É você interagir. Então, o que os estudos mostram nessa área? Que crianças, a partir de 7 dias de nascimento, elas precisam de estímulos. Precisam de, pelo menos, ficar 1h20 no chão, né? Precisam de 80 minutos diariamente ficar no chão. Óbvio, não é um chão frio, não. Preferencial, aquele emborrachado, tipo um tatamezinho, né? Aquele EVA mais denso. Não pode ser a cama do pai, não pode ser o berço, não. É um chão duro. Para quê? Por quê? Para que ela tenha liberdade de expressar, de ter interação com o ambiente, para ir desenvolvendo esses reflexos. Um desses reflexos que ela vai desenvolver e que vai ter um papel importante é para a linguagem, né? Por exemplo, quando você sorri ali para um recém-nascido, né, você acha que ele está... Eu lembro da minha filha, ela ali ali por volta de 1 mês, mais ou menos, eu sorria para ela, e aí nesse momento eu esqueci, né? Eu esquecia que eu era um curioso de neurociências, né? Há mais de 10 anos, e falava assim, ela está sorrindo porque ela sabe que é o pai dela. Mas não, cara, ela sorria porque eu estava sorrindo. É um reflexo. E aí desse reflexo, ela passa a desenvolver com o tempo uma imitação, e depois ela vai fazer os seus arrulhos e depois os seus babuceios a partir desse reflexo. Agora, imagina se eu não interajo com ela. O outro reflexo que a gente tem é o reflexo de Moro, que é aquele movimento que a criança abre ali a partir que começa a se manifestar a partir de 1 mês e meio, né, que é o abrir e fechar os braços. E aí, por exemplo, ela faz isso, o que você faz? A gente fala, vem com o papai, vem com a mamãe, vem com o Dindo, vem com a Dinda, e aí pega a criança, né? A gente fala isso. E aí, com o tempo, ela, a partir dos seus 5 meses, mais ou menos, ela já dá sentido a esse reflexo. Para quê? Para realmente... Ela percebe você no ambiente, claramente, né? E aí ela já se joga para você, pedindo o seu colo, pedindo a sua atenção, fazendo esse movimento claramente. Que é a partir, então, desses reflexos que a gente vai ganhando uma interação. Então, não é à toa
que, por exemplo, uma expressão que se usa muito no uso comum é o quê? O reflexo arco-motor, que é o quê? Arco de movimento. O que é esse arco-motor? É o arco, é a expressão do movimento. Então, quanto mais eu permitir à criança, né, ela está nessa fase reflexiva, que vai ali até mais ou menos seus 6, 7 meses de idade, né, quanto mais estímulos ela tiver com contato com o chão, melhor vai ser a liberdade e a capacidade dela o quê? Inibir esses reflexos, ela vai codificar e decodificar e vai dando sentido a esses reflexos aos movimentos. E aí ela começa a sustentação de tronco, começa a ser capaz de rolar, ela começa a ir para a fase o quê? Rudimentar, que é a segunda fase. E aí é interessante, uma curiosidade, porque a estimulação rítmico-sonora, né, que é como que a gente pode dizer que é uma vertente, né, de aulas de dança para bebês, ela promove. A gente sabe que quando os bebês ali com 4, 5 meses, eles têm essa estimulação rítmico-sonora, eles têm uma melhor transição dessa fase reflexiva para a fase rudimentar. Né? Então a gente vê o quanto que a dança pode contribuir para esse desenvolvimento motor. E aí quando a gente fala da fase rudimentar, o que é rude, galera? Rude é que, se a gente pensar numa construção, o que é o rude de uma construção, galera? É a base, sabe? São as colunas, quando você faz toda a estrutura, é o rude mesmo, são as sapatas, não diria nem a coluna, mas a sapata mesmo da construção, entende? É o rude, é o rudimentar, é o que a gente precisa. E aí é interessante a importância de uma boa estimulação motora, porque no nosso laboratório, a gente tem um braço de ambulatório, cara, e o que a gente vê de bebês que chegam com suspeita de atraso motor, mas não é atraso motor, porque são aqueles bebês que até os 6 meses são pacotinhos, ou seja, ficam empacotados aqui, sabe, ali no colo, carrinho, coisa assim, e não vivenciam, não experimentam, não realizam experiências. E aí, quando tem 6 meses, que eles precisam começar a ter um controle de cabeça, tronco para sentar, o rolar, eles não apresentam isso. E aí, por exemplo, quando é esperado com até 12 meses, o ficar de pé, fica aquele ficar de pé meio troncho e tal. Então, cara, a importância dessa estimulação, né, desde cedo, por quê? Porque, cara, a gente então tem ali a fase reflexiva, aí depois eu tenho a fase rudimentar, e aí depois eu tenho o quê? As habilidades motoras fundamentais. Então eu tenho fase reflexiva, vai até 6 meses, rudimentar vai mais ou menos ali até uns 3 anos de idade, né? Que é o ficar de pé, a fixação da marcha, 2 anos, né? Há alguns autores que dizem 3 anos, mas, né? Então vamos fazer um consenso aqui de 3 anos. E aí com 3 anos eu já entro na fase o quê? Motora fundamental, né? E o que é essa fase motora fundamental, galera? O próprio nome já diz, são os movimentos que são fundamentais para a gente. Se você está aí sentado agora assistindo, né, essa websérie, está comendo pipoca, está sentado no sofá e não cai, né, e consegue prestar atenção, é porque você tem estabilidade. Então, um dos movimentos que são fundamentais são os movimentos o quê? Estabilizadores. Se você está sentado, está olhando para o lado, né, está usando uma almofada, está usando um copo, está usando um guardanapo, você está realizando um outro tipo de movimento que é fundamental. São os movimentos manipulativos, que é manipular um objeto. Né? Não é, quando a gente pensa em manipulativo, a gente acha que é só de mão. Não, é a manipulação de objetos. Desde eu colocar uma calça, a colocar, né? E eu tenho, no nosso dia a dia, se a gente está falando de dança, né? Eu galopo, eu saltito, eu rodopio, eu giro, ou seja, eu realizo os movimentos locomotores. Então, cara, esses 3 movimentos são fundamentais na nossa vida. Sem esses 3 movimentos, a gente não consegue ter um bom desenvolvimento nas outras esferas. Sabe por quê? Porque com 7 anos, né, quando a gente faz um paralelo desse desenvolvimento motor, que a habilidade motora fundamental, o período suscetível, né, melhor, a fase de
de atingir essas etapas, se dali com 7, 8 anos, quando eu faço um paralelo para o desenvolvimento cognitivo, eu tenho ali, com 7 anos, eu tenho o quê? Começa a surgir um pensamento abstrato. Né? A ideia de começar a surgir um pensamento abstrato na criança. Né? Eu estou me baseando no autor comum a todos, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do Piaget, né? Um grande, estudou bastante sobre um grande teórico do desenvolvimento humano, né? e aprendizagem. Então eu tenho que um fortalecimento do meu córtex associativo heteromodal. Eu tenho um fortalecimento disso. E aí foi como foi falado quando já anteriormente. Então o que eu tenho quando eu tenho esse fortalecimento? Eu tenho começo a ter uma capacidade de integração sensorial maior. Começa a ter uma integração das informações maior. Ou seja, esperar que eu tenha uma capacidade, meus mecanismos perceptivos, minha capacidade perceptiva funcione com uma capacidade de integração ainda maior. Agora, como é que isso vem? Isso vem se eu tiver estímulos. E se eu não tiver estímulos, isso não vem. Né? E eu me remeto, como eu falei anteriormente, lá no início da nossa websérie, da plasticidade. O sistema é plástico. Agora, o que vai fazer essa plasticidade ser positiva ou negativa são os estímulos que a gente recebe. Então, será que eu recebo os estímulos corretos para esse desenvolvimento motor? Né? E aí a gente começa a ver, quando a gente fala sobre dança, movimento e criatividade, então, por que a dança é tão importante? Porque a dança, ela vai trabalhar, não é a dança performática, sabe? Nós não estamos falando de uma dança para ter um bailarino e tal. O bailarino é um atleta, é performance, é alto rendimento. A gente está falando da dança como formação, desenvolvimento humano. E a dança tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque ela vai trabalhar justamente... Se eu começo com um bebê, né, uma criança ali com 4, 5 meses na aula né, desde nessa faixa, ela vai trabalhar essa transição da fase reflexiva para a fase rudimentar. Se eu coloco uma criança na dança com 3 anos, 4 anos, ela vai justamente trabalhar as habilidades motoras fundamentais. Então a dança respeita isso. Então ela é riquíssima para um bom desenvolvimento motor. Um outro ponto importante, quando a gente fala sobre dança, movimento e criatividade, são os benefícios, né, que um bom desenvolvimento motor pode trazer para o indivíduo. Por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, fazendo um paralelo, né, o desenvolvimento motor tem toda uma esfera, né, acompanha o crescimento, né, e o desenvolvimento cognitivo. Não tem como a gente fazer dicotomizar, é junto, né? Não tem como a gente dicotomizar. E ainda tem um plus a mais, como já falado nos episódios anteriores, né, que nós temos áreas que são áreas correlatas para esse desenvolvimento cognitivo. E principalmente dentro desse desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de funções são funções essenciais para o nosso desempenho de uma série de papéis, para a gente ter sucesso em todas as nossas esferas do desenvolvimento, que são as funções executivas. Então, um bom desenvolvimento motor, ele vai proporcionar um bom desenvolvimento nessas funções executivas. Por quê? Porque nós estamos falando de áreas correlatas, ou seja, áreas que atuam também nessas funções executivas, atuam para o controle das funções motoras, como, por exemplo, né, tanto estruturas corticais como estruturas subcorticais. Então, por exemplo, eu tenho o córtex motor, ele está localizado na região, né, no lobo frontal. E aí a gente sabe que toda essa parte frontal e pré-frontal, além de terem um papel importante para o planejamento motor, para as funções motoras suplementares, mas a gente sabe também que tem um papel importante para quê? Controle inibitório. A gente sabe que a gente tem uma região, o córtex dorsolateral pré-frontal, né, que é uma região onde que tem toda a manipulação mental das informações. É uma região que a gente tem também a manipulação mental do planejamento motor.
conversa direto, são áreas que vão conversar direto com, por exemplo, os núcleos da base, são regiões onde a gente tem a planificação de movimento, são regiões que têm toda uma interação com a questão da emoção, né? Então, movimento e emoção tem um quê de resposta com esse controle inibitório. O núcleo da base ele faz toda a planificação motora, ou seja, a minha velocidade de processar uma informação. Então, por exemplo, como que eu processo uma informação? Ou seja, o tempo de resposta motora. Eu tenho ainda o cerebelo, que tem um papel importante, cognitivo importante, principalmente para controle inibitório também, e que, quando a gente fala de movimento, a gente não precisa nem falar que o cerebelo é uma estrutura que todo aprendizado, né, entre aspas, a memória de procedimentos, ou vulgo como falado no senso comum, a memória motora, é o cerebelo que é o responsável por essa memória de interiorização de movimentos e aprendizados. Então, repare, são áreas correlatas. Então, uma boa estimulação motora vai trazer o quê? Um bom desenvolvimento nas funções executivas. E são o que os estudos mostram, né? Diversos estudos mostram essa relação entre indivíduos que têm um bom desempenho motor, têm um bom funcionamento executivo, ou têm um melhor desenvolvimento executivo do que indivíduos que não têm um bom desempenho motor. E quem tem bom desempenho funcional executivo tem o quê? Um bom desempenho acadêmico. E aí o que a gente vê hoje em dia? Que eu tenho crianças que têm um bom desempenho acadêmico porque tem um bom desempenho motor. E o que a gente vive hoje? Hoje a gente está numa pandemia, né, cara, que está assoerando o nosso mundo, que é a do Covid-19, mas eu falo para você que a gente tem uma pandemia que é muito pior do que a do Covid-19, que é a pandemia do sedentarismo, onde as crianças não se movem por 60 minutos, como deveriam se mover, como a Organização Mundial da Saúde preconiza, como as entidades da educação física preconizam, que é um movimento que é, pelo menos, se mover por 60 minutos. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem a pandemia do sedentarismo. 70% das crianças hoje em dia não se movem quando tem que se mover. Quando eu pego esses 70%, totalizo para esse meu universo inteiro, ou seja, eu transformo ele em 100%, eu tenho que 60% dessas crianças que não se movem têm dificuldades de aprendizagem. Então, a gente pode dizer 60% das crianças que têm baixa aptidão física e têm um baixo desempenho motor têm dificuldade de aprendizagem. Então, a gente começa a ver a importância que a dança tem para a estimulação motora, e aí, no caso, né, a dança, como uma estimulação motora, tem a sua importância para um bom desenvolvimento desse indivíduo. Não só o desempenho físico, motor, mas também o desempenho acadêmico, ou o desempenho, né, o desenvolvimento cognitivo como um todo, que vai influenciar nas suas atividades, né, do dia a dia e até, né, durante toda a sua vida. Principalmente quando a gente fala de crianças, então, por exemplo, período suscetível a desenvolver ainda mais essas habilidades. Então, a gente sabe que a dança, ela vai, por ela trabalhar, né, todas essas áreas que eu mencionei que são correlatas ao desenvolvimento motor e funcionamento executivo, a dança vai conseguir trabalhar o componente da nossa criatividade. Porque não existe uma área para a criatividade, existe um circuito para a criatividade. A dança, ela realmente estimula isso. Por quê? Cara, quando a gente fala dos benefícios do desenvolvimento motor, né, eu estou falando então de áreas são correlatas para as funções executivas. Então eu tenho e são áreas de integração que eu tenho um componente que é fundamental para a criatividade, que são os componentes espaciais e os componentes temporais, que é o que a gente chama muito de orientação espaço-temporal, que funciona no que a gente tem ali de córtex associativo de informações, numa zona parietal. Né? Se a gente fizer uma leitura de uma caixinha, né, da calota fechadinha, está ali mais ou menos na área parietal. Né? E aí é interessante, então, que juntando, então, essa parte desse córtex associativo, dos componentes de orientação espacial, com as funções executivas, com as áreas correlatas motoras,
a gente tem um componente da criatividade. E aí por isso, a dança, né, ela pode sim desenvolver a gente, seres mais criativos. E que são o que os estudos mostram. A capacidade de criar, e quando a gente fala de criar, criativo, não é inventar coisas, não. É a capacidade de ser criativos para inventar resoluções de problemas. Porque nós estamos falando de... né, a gente às vezes pensa muito no indivíduo criativo, o indivíduo que inventa. Não, esse é um inventor. Quando a gente fala de criatividade, é um indivíduo que sabe, consegue ter o quê? A sua inteligência prática, resoluções rápidas de problemas. Sabe atuar, por exemplo, com o inesperado. Tipo, aconteceu uma coisa inesperada, ele sabe, né, fazer um link, ele sabe sair daquele roteiro, ele tem flexibilidade cognitiva. Né? Esse é um indivíduo criativo. Né? Um indivíduo que sabe manipular muito bem mentalmente as suas informações, sabe fazer, uma associação, uma desassociação de ideias, né? O que ele pode interiorizar, o que ele não pode, pegar o que já tem de background e, a partir disso, colocar a serviço para uma nova resolução de problemas, para uma nova ideia. Mas uma ideia sustentada, né? Uma ideia fixa. Essa é a ideia, né, quando a gente fala de criatividade. Porque, infelizmente, a gente acha que criativo é o cara que, né, muitas vezes é um inventor, coisa assim. Não. Criativo é o cara que sabe, aqui nesse contexto, é o cara que tem o quê? Uma boa capacidade de flexibilidade cognitiva, né? Que é, assim, né, uma função executiva, mas a gente sabe. E que é fundamental para a gente executar todas as nossas tarefas do dia a dia, né? Quando a gente fala de flexibilidade cognitiva. Então, a gente pode dizer que a dança, ela, junto com um bom desenvolvimento, né, a dança, ela sendo um elemento desse desenvolvimento motor, né, vai contribuir e muito para o indivíduo ter um bom desenvolvimento nas suas outras esferas. Outro grupo de neurônios muito importante ativados quando dançamos é o grupo de neurônios espelho. Esses neurônios espelho foram descobertos pelo grupo de pesquisa do professor Giacomo Rizzolatti, que quando estavam fazendo experimentos de registro eletrofisiológico no córtex motor de primatas, observaram que quando o primata realizava o movimento ou quando ele observava alguém realizando o mesmo movimento, o mesmo grupo de neurônios respondia com potenciais elétricos. Ou seja, quando eu observo alguém realizando um determinado movimento, dentro do meu cérebro, eu ativo os mesmos neurônios que eu ativaria se eu também estivesse realizando esse movimento. Como na observação eu estivesse ensaiando esse movimento dentro da minha mente. Nós vivemos mentalmente o movimento do outro. E isso parece ser a base de diversos mecanismos importantes para o nosso desenvolvimento cognitivo e social, como os mecanismos de imitação, né? Lembrando que nós aprendemos por mecanismos de imitação e mecanismos de associação, logo temos aí uma base cognitiva. Esses neurônios também estão relacionados com a percepção do pensamento, do estado mental do outro. E estudos posteriores demonstraram que os neurônios espelho não são somente neurônios motores, mas que respondem, na verdade, em diversos córtices a determinadas situações. Por exemplo, eu posso ativar esse grupo de neurônios quando eu observo um movimento, eu posso estimular esse mesmo grupo de neurônios quando eu ouço uma descrição do movimento, quando eu penso no movimento, quando eu ouço um som que esteja relacionado, que seja uma sonoplastia desse determinado movimento, ou ainda eu possuo neurônios espelho que são também ativados pelo córtex sensorial, aonde uma experiência visual, ela não vai mais ser somente uma experiência visual, mas ela também passa a ser uma experiência sensorial de outro sentido ou uma experiência motora. Por exemplo, quando a gente imagina ou assiste a cena de uma aranha subindo no braço de uma pessoa, a gente pode ao mesmo tempo ter a mesma sensação e em algumas pessoas isso somatiza sob a forma, por exemplo, de um arrepio,
porque dentro da nossa mente nós ativamos os mesmos grupos de neurônios que se ativariam caso aquele ato estivesse acontecendo conosco. Isso é a base do que nós chamamos de neurônios espelho. Na dança, já foi percebido que quando movimentos são percebidos como estéticos, eles aumentam a ativação desse grupo de neurônios e ainda o aumento do repertório motor também aumenta a minha capacidade de ativação elétrica desses neurônios, levando à criação de hipóteses de que um aumento do repertório motor está ligado a uma melhora das funções cognitivas. Como o professor Fabrício nos explica, o movimento é a nossa primeira forma de aprendizado. Se analisarmos a jornada de uma criança, desde o primeiro movimento do dia, o primeiro deslizar ou rolar da cama, até o último momento que ela vai dormir, toda essa jornada ela vai ser acompanhada por movimentos. Movimentos nos quais essa criança vai explorar o mundo e conhecer o seu corpo. E é através do movimento e dessa interação com o mundo que nós podemos considerar que o movimento é a forma primária de inteligência. O desenvolvimento motor precede o desenvolvimento da linguagem verbal e da linguagem oral e resulta de uma integração de diversos núcleos e córtices primários e secundários processando diversas informações sensoriais, nos dando a noção de propriocepção do nosso corpo no mundo. Dessa forma, o nosso desenvolvimento do sentido de ser e de estar e de interagir no mundo vai vir de um feedback sensório-motor, onde as sensações vão provocar diversos movimentos que são reflexivos, volitivos, voluntários, expressivos, e esse movimento vai ser a minha expressão enquanto sujeito no mundo. Dessa forma, nós podemos dizer que a aprendizagem é uma forma de dança, porque ela vai resultar da sequência rítmica, espacial e temporal de movimentos. Mi novio es cartuano, mi arma pintó de losa. Pinto de losa, mi novio es cartuano, ay, ay, ay. Mi novio es cartuano, mi arma pintó de losa. Pinto de losa, que pinta de la gana, ay, ay, ay. Que pinta de la gana, mi alma color de rosa. Y así lo quiero, que pinte palangana, ay, 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 que pinte palangana, mi alma color de cielo. ¡Ay! Rosa de pitimini, 4 o 5 en un ramito. 4 o 5 en un ramito, rosa de pitimini, ole, 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 rosa de pitimini, 4 o 5 en un ramito. 4 o 5 en un ramito, se la tengo que poner, ole, 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 se la tengo que poner a San Antonio bendito. Con el vele, 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 manojito de claveles, que me dio a mí un sevillano, qué bonito que bien duele por la mañana temprano. ¡Ay! Tiene una cinturita que ole, ole, que me parece. ¿Qué me parece? Tiene una cinturita, ole, moreno y ole. Tiene una cinturita que ole, ole, que me parece. ¿Qué me parece? Al clavel la maceta, ole, moreno y ole. Al clavel la maceta, que ole, ole, cuando se mece. ¿Quién fuera viento?
no quiero